Agora, pessoal, quero trazer uma outra questão também, porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse ao jornal Folha de São Paulo, ali ao painel, né, que vai liberar a desfiliação do deputado federal Ricardo Salles para que ele vá para o Novo, desde que essa saída seja aprovada por Jair Bolsonaro. Então, ele coloca o seguinte: depende do Bolsonaro. Agora, tudo isso começa a indicar que, tendo o aval de Valdemar Costa Neto, que é quem manda na P toda, a situação fique mais clara aí para que o Salles consiga ir para o Novo, porque há o interesse do Novo em também recebê-lo para que eles consigam aumentar a lista pequena que eles têm de parlamentares. Eu acho que eles totalizariam 5 parlamentares e, deste caso, eles poderiam participar de entrevistas e debates, porque, segundo a lei eleitoral, atingiriam um número mínimo para que possam, então, ter os seus candidatos participando disso. Você acha que esse caminho já começa a se movimentar, hein, Alan Gani? Eu acredito que sim. Aliás, a última coisa que o Valdemar Costa Neto quer é comprar uma briga com o Ricardo Salles. Primeiro porque o Ricardo Salles é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma voz muito ativa na direita entre os bolsonaristas, e ainda mais comprar uma briga às vésperas de uma eleição municipal. Tudo que ele quer é um apoio do Ricardo Salles, ou pelo menos o silêncio em relação ao Ricardo Nunes. Ele não quer, por exemplo, o Ricardo Salles fazendo um aceno a outro candidato de direita, que seja o Pablo Marçal. Então, eu acho que o Valdemar Costa Neto inteligentemente entende o momento, entende a força do Bolsonaro e também do Ricardo Salles, e é por isso que ele acaba sendo mais flexível nesse tabuleiro. Você está concordando com o Gani? Não, tem uma questão interessante aí, Cine, é que o cargo de deputado federal é do partido, não é do parlamentar. Então, o que eu sinto que o Valdemar da Costa Neto está falando é o seguinte: se o Salles quiser sair do PL com aval do Bolsonaro e ir para o Novo, eu não vou reivindicar o cargo dele para o partido político. Então, ele pode continuar com o cargo dele e outro partido político. Então, o Salles provavelmente não vai esperar a janela partidária que o TSE libera em determinados períodos no ano, né, para sair do PL e ir para o Novo. E é bom lembrar que o Salles está cotado para ser candidato ao Senado pelo Novo, né, por outro partido político, e o Eduardo Bolsonaro seria o candidato ao Senado pelo PL. São 2 vagas para o Senado Federal, e aí formaria uma chapa realmente competitiva para disputar o Senado, os dois, na próxima legislatura. Pessoal, deixa eu só fazer uma correção aí na tarde que eu mesmo escrevi, tá? Peço até desculpas a você que nos acompanha, tá ali, ó, para que Salles retorne ao Novo, tá? Num erro de digitação, acabei colocando retorno ao Novo, mas é retorne ao Novo. A nossa equipe de edição já vai modificar ali para ficar tudo correto aqui para a nossa audiência. Fala aí, Zé Maria Trindade, como é que você analisa esse movimento? Essa foi uma decisão do próprio Supremo, viu? Não foi uma grande reforma constitucional feita no Congresso, não. Eu me lembro que era um troca-troca danado. Uma vez eu fiz uma matéria aqui, a incrível história do deputado que, cansado de mudar de partido político, mudou de estado e foi eleito. É o Filemon Rodrigues. Num dia ele passou por 4 partidos. Um dia, isso não é ficção. Num dia, o Filemon Rodrigues passou por 4 partidos políticos na Câmara. Ele filiou num de manhã, ao meio-dia no outro, no meio da tarde no outro, no meio da tarde no outro. Foram atrás, ele filia aqui, ele filiava, né? E aí ele teve uma briga lá em Belo Horizonte com um aliado, ele foi e se candidatou pelo Piauí e foi eleito. Então, num determinado momento, e é uma questão de meses, ele era deputado por Minas Gerais e eleito pelo Piauí. Depois ele assumiu e foi para o Piauí. Então, para você ter uma ideia de que bagunça que era. O Supremo chegou à conclusão de que não. O mandato é do partido político, existem condições para mudanças. Por exemplo, o deputado, se ele for desmoralizado, se houver uma mudança muito grande na defesa do partido político, né, na ordem do partido, e se houver qualquer constrangimento, ele pode tomar essa iniciativa. Mas isso é perigoso porque passa por um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Outro perigo é que, mesmo se o partido liberar, existe ali dificuldade. O Ministério Público pode entrar na Justiça, inclusive o suplente. Olha, por aqui eu vou contar um segredo para você. O suplente é uma sombra, é uma espécie de urubu que espera o boi morrer para se alimentar, sabe? Então o suplente é uma figura perigosa por aqui, detestada. O suplente fica rezando para o avião cair.
toda terça-feira. Mas as suas histórias são as melhores. Ô, Segré, agora 5h26, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas continuamos, eu te pergunto, Segré, se esse poderia ser um movimento interessante também para o próprio Ricardo Salles, depois de toda a situação que envolveu a indicação e não indicação, né, como definição dele para a Prefeitura aqui de São Paulo. Evandro, eu participei da CEPAC. Naquele momento eu não entendi muito bem um dos discursos do Ricardo Salles, mas agora começa a alinhar esse discurso e vou compartilhar com vocês. Em um momento ele menciona que ele vai ser candidato ao Senado em 2026 por São Paulo. Ele não fez menção de partido nenhum, mas ele tomou uma atitude que me pareceu muito esperta do ponto de vista político, de colocar desde o celular dele, pegou o celular, colocou aí o microfone para mostrar a fala e era um áudio do Olavo de Carvalho, em que mencionava elogios ao Ricardo Salles, indicando claramente, não sei de que partido ele é e não interessa. Eu votaria pelo Ricardo Salles, independente de que partido ele esteja representando. Naquele momento eu não entendi, mas agora começou a ficar um pouco mais claro essa jogada, porque não era importante o partido. Agora, se a gente evaluar, se eu tivesse que chutar naquele momento, eu teria afirmado que ele ia concorrer junto com Eduardo Bolsonaro, que também lançou a sua candidatura ao Senado, pelo PL e não pelo Novo. Mas são questões vinculadas a tracionar votos para um partido ou para o outro. Não sei se o PL vai aceitar essa questão de deixar o Ricardo Salles puxando votos para o outro partido, porque ele vai ter uma quantidade muito expressiva de votos. E aí, junto com outra fala do Valdemar da Costa Neto na própria CEPAC, quem manda no PL é Bolsonaro, não sou eu. Pelo menos foi o discurso. Aí o Zé Maria poderá falar se isso procede ou não procede. Mas ele mencionou, quem manda o Bolsonaro, o PL não seria o que é se não fosse pelo presidente Bolsonaro. Então, amarrando tudo junto, sinceramente, eu não sei em que posição estaria Ricardo Salles. Deve ter aí uma negociação. Mas uma coisa que fica muito clara é que o valor político do Ricardo Salles está aumentando. Isso é verdade. Agora, José Maria Trindade, só para arrematar, né, jogando a bola aí para você agora, Valdemar vive dizendo que quem manda ali é Jair Bolsonaro, mas a gente sabe do controle que Valdemar gosta de ter de seu partido. A estrutura ali é a seguinte, o Valdemar cuida da estrutura do partido, do mando do partido. O partido é ele, né? E sempre foi assim. Mesmo quando ele foi preso no Mensalão, ele cuidava através de terceiro do partido e manteve esse patrimônio. Esse PL, antes, era do Rio de Janeiro, do Álvaro Vale. O Álvaro Vale que montou esse partido liberal para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, né? E o Valdemar era um aliado dele em São Paulo. Quando Álvaro Vale morreu, o Valdemar tomou conta e não largou mais, mudou de nome e tal. E aí o Valdemar quer ficar nesse controle do partido. E nas partes políticas ele divide. Existe um grupo que é o PL, Raiz, que tem lá os seus líderes, e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve um acordo ali para a convivência entre os dois grupos e nesse acordo diz isso. Nessa área do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele manda politicamente, mas na estrutura do partido, não mexa, que o Valdemar não gosta. Muito bom, Zé. Cartas organizadas aqui para o nosso 3 em 1.